é, o princípio de Huygens. Então, está aqui o enunciado dele. Né? Cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma fonte puntiforme, gerando ondas secundárias. Todo mundo, eu acho que já jogou uma pedra num lago assim, ou numa região que tem água em equilíbrio estático, né? Um fluido estático, né, no caso. Então, o que acontece? Quando você joga a pedra, né, na superfície lá do lago, então você jogou aqui, o que acontece? Você jogou aqui, ó, aí aparece aqui a primeira frente de onda aqui, ó. Aí você percebe que essa frente de onda aqui, ela já dá origem a outra onda aqui, ó. Que são círculos, não é isso? Aí essa daqui, ó, já dá origem, né, à Terra. Então, é basicamente isso, né? Isso é lógico, depois, como vocês já estudaram fluidos, né? É devido à perturbação aqui do meio, né? Que vai gerar, então essa pedrinha, ela gerou aqui a primeira frente de onda, aí essa outra fonte atua como uma fonte puntiforme, né? Tá? Essa frente de onda, ó, que vai gerar essa daqui atua como uma fonte, assim sucessivamente, né? Então, esse aí é o princípio de Huygens, tá certo? Então é bem simples de fazer isso experimentalmente, jogando uma pedra na superfície de um lago, né, em repouso, né, em equilíbrio, tá certo? Então, aí aqui é um desenho, né, só para mostrar, né, que aqui, ó, eu tenho essas ondas planas aqui, ó, essas frentes de onda que são onda plana, né? Aí tem um obstáculo aqui, ó, esse obstáculo, né, com uma fenda. É lógico, a gente vai ver que isso é um fenômeno da difração, que a gente vai estudar mais na frente, né? Quando uma onda ela passa por uma determinada fenda que o comprimento de onda é aproximadamente, né? Da ordem do comprimento de onda da fenda. Então acontece esse efeito aí de difração, tá certo? Então a onda ela não passa aqui, né? Como se você imaginasse, né? Jogar uma pedra, né? Ela passa reta aqui, na onda não, ela meio que se espalha, ela difrata, né? Isso aí é o que acontece inclusive também com o elétron, né? O mesmo lá no experimento lá, né, do elétron, justamente isso aí foi que comprovou a, a, a origem ondulatória do elétron, né? Que foi a teoria de de Broglie, né? Eu tinha dito lá que o Einstein mostrou a dualidade é, onda-partícula, né? Não, onda-partícula, né? E o de Broglie não, partícula-onda, né? O de Broglie mostrou isso, né? Que o elétron, ele se comporta como uma onda, né? Quando ele passa em fendas, né? Ou em obstáculos assim, cujo comprimento de onda, né? É da dimensão do elétron aqui, né? Então ele difrata, né? Isso aí foi é o que a gente chama de mecânica quântica ondulatória, né? Foi o de Broglie, foi quem é o princípio de de Broglie, tá certo? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Então, essa primeira frente aqui, ó, ela gerou aqui nessa frente esférica aqui, ó. Aí essa vai gerar essa, que vai gerar essa, né? Ou seja, né? Então você pode pensar o seguinte, então essa daqui, ó, gerou essa, que gerou essa, que gerou essa. Aí vai fazer a mesma coisa, certo? Então é basicamente isso o princípio de Huygens, né? Que a gente vai utilizar muito vocês. Eu tenho certeza que lembram lá do curso de ondas, né? Certo? Mas é interessante, né? Porque assim, classicamente, né? Quando você pega aquele modelo atômico lá de Thomson, né? De Bohr, o elétron é uma partícula que fica, né? No caso lá de Bohr, né? De Rutherford, Bohr, né? Aquele modelo planetário, né? Que o elétron é uma partícula que fica fazendo movimento circular
em torno do núcleo, né? O de Broglie mostrou que não, que o elétron, quando você vai estudar ele na mecânica quântica, ele difrata. Né? Se você pegar um experimento aqui, jogar o elétron, né, com uma partícula, né? Você jogar o elétron aqui, ó, nessa fenda aqui, o elétron ele difrata, né? Ele difrata, a difração é um fenômeno puramente, né, de onda, certo? Puramente de onda. Então foi muito chocante isso para a época, né? Imaginar que uma partícula, né? Imagina você jogar uma pedra assim na janela, né? E a pedra, sei lá, ela difratar, ela não passar direto. Ela fazer se espalhar. Entendeu? Então foi bem dramático essa, esse conceito, né? Que uma partícula está associada a um comprimento de onda, uma partícula, né? Que a gente lembra lá, né? Que P é o momento, né? H cortado K. Olha que coisa bonita, né? Porque o que caracteriza a partícula é o momento, né? E o que caracteriza a onda é o vetor de onda. O de Broglie chegou, né? Essa relação aqui, né? Que P é igual a H cortado K. Interessante, né? Vocês vão ver isso aí na física moderna, tá bom? É justamente isso, né? Quando o comprimento de onda vai para zero, né? É sinal que a gente está lidando com a partícula, tá certo? Seria isso daí, né? Uma boa picture, né? Para tentar entender, né? Agora vamos ver aqui alguns fenômenos aqui que a óptica geométrica estuda, né? Que são bem conhecidos. Esse assunto de ótica geométrica, né? É bem parecido com o da Wright School, né? Vocês estão lembrados lá da Wright School, né? Não tem tanta diferença não. Não tem tanta diferença, né? Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher. Então vamos fazer aqui a primeira pergunta, né? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Ó. O que acontece, né? Quando há um espaço de um meio homogêneo para o outro, né? Por exemplo,
eu estou aqui no, estou aqui aqui o meio homogêneo, vamos considerar o ar, né? Aí no caso tem uma piscina, né? Tem uma aqui, tem uma piscina embaixo. Então o que é que acontece da luz? Né? E os raios de luz estão vindos, por exemplo, da fonte puntiforme que é o Sol, né? Então o que é que acontece quando a luz passa do ar para a água, certo? Seria isso daí a pergunta, né? Beleza? Então vamos fazer aqui um picture, né? Para tentar entender, né? O que eu achava dessa parte de hoje é que tem que desenhar muito, né? Desenhar muito, né? Então vamos fazer aqui uma picture aqui para ver o que acontece nessa interface. Interface. Rayos principal. The rayos principal. Então vamos fazer essa picture, né? Pictures of you. Vamos com Cure. Bonita. Então, vamos lá aqui. Então aqui eu tenho um meio 1 homogêneo e um meio homogêneo 2. Certo? Então essa daqui é a interface que separa os dois meios, certo? E aqui, ó, aqui eu vou botar aqui, ó, que eu tenho um vetor normal a essa interface, certo? Dá pra ver aqui, não, o vetor, vou botar aqui um izinho aqui. Então, o vetor normal em chapéu, né? Que é um vetor unitário, só para dizer que ele é perpendicular a essa interface, né? Beleza? E aqui é um ponto P, ó, onde é um ponto P. Aí o raio de luz, light rays, né? Ele vai incidir aqui. Então aqui é o raio de luz, certo? E aqui, θ1 é um ângulo de incidência em relação à normal, à interface, né? Aí o que é que diz aqui, ó? Que existe uma descontinuidade nas propriedades materiais. É porque de fato tem que ter, né? Que aqui é um meio 1, meio 2, então vai acontecer alguma coisa, né? Quando passar, tá certo? Porque é a descontinuidade. Assim, a gente teve a oportunidade de estudar eletromagnetismo na matéria, né? Também que é importante, sempre vai em qualifying de pós-graduação, que é justamente a gente analisa lá, né? Porque quando a gente for estudar ótica física, que a gente vai utilizar as equações de Maxwell para provar todos esses efeitos aqui, né? As equações de Maxwell, que justamente foi o ápice, né, da eletrodinâmica, foi isso, né? Quando o Maxwell provou mostrou que a luz é uma onda eletromagnética. Então os caras estudavam tipo que era óptica geométrica, óptica física, né? Essas coisas. Aí não, o eletromagnetismo ele descreve toda a óptica, né? Então foi uma unificação, né? Unificou a eletricidade, o magnetismo e a óptica. Então na parte final do curso nós vamos utilizar as equações de Maxwell para
mostrar todos esses efeitos aí que acontecem com a luz, esses fenômenos ópticos aí, tá certo? Então, aí a gente vai ver também essa questão, né, que quando o campo eletromagnético na matéria, né, que a gente, quando estudou lá, por exemplo, a lei de Coulomb, a lei de Gauss, a gente considerou sempre que era vácuo, né? Campo elétrico, né? A gente não estudou o campo elétrico no meio dielétrico, que a gente chama na matéria, né? Por exemplo, quando eu jogo um campo elétrico num papel desse daqui, né, o papel desse ele não é